Bem-vindo ao meu canal. Esse é o quarto e último vídeo analisando a nova Lei de Seguros, a Lei 15.040 de 2024, que vai começar a produzir efeitos a partir de dezembro deste ano. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, mas ainda não está inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso tudo é muito importante para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre os artigos 126 e 127 da Lei 15.040, que tratam sobre o tema prescrição. E olha, foram muitas mudanças que vão sim requerer muita análise interpretativa e também balizamento jurisprudencial. O nosso papel aqui é analisar o que a nova lei diz e quais são as principais diferenças em relação à prática que nós temos hoje. Vamos então analisar o que nós temos, aliás, até então, disposto no Código Civil e na jurisprudência acerca do tema prescrição envolvendo o contrato de seguros e as novas regras lá do artigo 126 e 127. Para começar, vamos entender e relembrar o que consta do artigo 206 do Código Civil Brasileiro, a regra geral de prescrição do segurado contra a seguradora e da seguradora contra o segurado, que nós temos vigente até então. O artigo 206, parágrafo 1º do Código Civil, dispõe que prescreve em 1 ano a pretensão do segurado contra o segurador ou a deste contra aquele, contado o prazo. A linha A. Para o segurado, no seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado ou da data em que a este indeniza com a anuência do segurador. E a linha B, quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Essa é a regra que nós temos hoje no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Civil Brasileiro. Já em relação ao seguro de vida, quando este é cobrado pelo beneficiário do seguro, apesar de haver um dispositivo no Código Civil original falando de uma prescrição de 3 anos, nós tivemos, aliás, o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em relação ao seguro de vida, quando se trata de uma pretensão que é deduzida pelo beneficiário, indicado pelo segurado no contrato de seguro para receber a indenização quando ele não estiver mais aqui, o prazo prescricional que deve ser aplicado a esse tipo de situação é o prazo decenal. Isso mesmo, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil Brasileiro. Este, portanto, é o entendimento que nós temos hoje acerca da prescrição. Prescrição do segurado contra a seguradora, 1 ano contado da ciência do fato gerador. Ação do beneficiário do seguro de vida contra a seguradora, prazo de 10 anos. A jurisprudência, é claro, teve um papel decisivo na interpretação de todas essas regras relativas à prescrição. E a súmula 229 do STJ é um instrumento importante de interpretação das normas, porque ela dispõe que o prazo prescricional do segurado contra a seguradora ou do beneficiário contra a seguradora se suspende a partir do momento em que o aviso de sinistro é protocolizado e enquanto a seguradora analisa o pedido administrativo e ele volta a correr a partir da decisão da seguradora. Então, se a seguradora decide e comunica uma negativa de pagamento, a partir deste momento, o prazo prescricional que começou a correr lá na ciência do fato gerador da pretensão, ele volta a correr, desde que haja essa prova dessa comunicação. Mas o que vai mudar com a nova lei?
A nova lei trata da prescrição lá no artigo 126 e 127. E, de início, o prazo prescricional de 1 ano, contado da ciência do fato gerador, ele vai continuar valendo. Isso em relação à seguradora, ou seja, quando a seguradora for acionar o segurado. Esse prazo também é de 1 ano entre a seguradora e a resseguradora, entre os intervenientes no contrato de seguro e também entre o corretor de seguros contra o segurador. Essas disposições constam do artigo 126, inciso 1, alíneas A, B, C e D. Agora, a mudança começa no inciso 2 do artigo 126, quando nós vamos falar da pretensão do segurado contra a seguradora. Por quê? Isso porque, em relação ao segurado, o termo inicial do prazo prescricional passará a ser a data em que ele recebe a ciência da recusa motivada da seguradora em recusar o pagamento da indenização. Isso é o que dispõe o artigo 126, inciso 2 da nova Lei de Seguros. Mas aqui surge uma grande discussão. E se o segurado não formula um pedido administrativo de pagamento da indenização? Isso significa que o prazo prescricional nunca iria começar? Com certeza, esse é um ajuste que vai precisar da jurisprudência. Isto porque é impensável, não é correto, adequado nós pensarmos em algo, em uma pretensão que não esteja sujeita a um termo prescricional ou que esse termo esteja unicamente relegado, deixado a critério de uma única parte. Ou seja, se o segurado ou o beneficiário nunca fizerem um aviso de sinistro, isso significa que o prazo jamais irá começar? Essa é a interpretação literal do artigo 126, inciso 2 da nova Lei de Seguros. Aqui nós deveremos, obviamente, buscar outros elementos dentro da lei para que possamos realizar uma interpretação sistemática e que possa levar a uma conclusão um pouco mais razoável. Isso porque o artigo 66 da lei diz que o segurado deve comunicar à seguradora assim que tomar ciência do sinistro ou da possibilidade de sua ocorrência à seguradora. E isso deve ser realizado sob pena de perda do direito à indenização. A lei elenca as consequências do descumprimento culposo e doloso desta obrigação. Então, ele pode sim perder o direito à indenização, ao capital segurado, se ele não realizar essa comunicação. Quer parecer, portanto, que apesar da lei falar, portanto, no artigo 126 sobre a ciência da recusa da seguradora, parte-se do pressuposto de que a comunicação do sinistro deve ser imediata, sob pena de perda de direitos e de uma série de consequências que estão previstas lá no artigo 66 da lei. E então, teremos o prazo prescricional iniciado a partir da ciência da recusa do pagamento administrativo da seguradora ao segurado. Ou seja, se a comunicação observar o disposto no artigo 66, inciso 2 da nova lei, aí sim faz todo o sentido o prazo prescricional iniciar-se a partir da recusa da seguradora, da ciência dessa recusa motivada da seguradora. Mas a lei, em diversos pontos, fala sempre de uma interpretação mais favorável ao segurado. Então, é claro que tudo isso vai precisar, sim, de decisões do Poder Judiciário para que esse tipo de situação não fique desta forma, sem um prazo prescricional certo
ou deixando apenas a cargo do segurado iniciar ou não o prazo prescricional. Outra alteração em relação ao prazo prescricional, dessa vez encurtando o prazo, se refere às ações do beneficiário contra a seguradora. Apesar de no Código Civil já haver uma menção ao prazo de 3 anos do beneficiário contra a seguradora, o balizamento ao entendimento jurisprudencial se firmou no sentido de que o prazo a ser observado no que diz respeito ao beneficiário contra a seguradora seria o prazo do artigo 205 do Código Civil, ou seja, o prazo de 10 anos. Agora, com a nova lei, esse prazo será de 3 anos. Existe uma disposição expressa neste sentido no inciso 3 do artigo 126 da nova Lei de Seguros. Portanto, uma redução de 10 para 3 anos o prazo de prescrição do beneficiário do seguro de vida em face da seguradora. O prazo de 3 anos também é aplicado em relação aos terceiros prejudicados em face da seguradora. De qualquer forma, essas alterações vão requerer que a jurisprudência se posicione e ajuste como deverá acontecer essa aplicação em termos práticos a partir do momento em que a nova lei entrar em vigor e ações vierem ao Poder Judiciário e começarem a ser decididas. Com relação à suspensão do prazo prescricional, nós temos um artigo específico, o artigo 127, que deixa claro que o pedido de reconsideração protocolizado pelo segurado, apresentado pelo segurado ou pelo beneficiário em face da seguradora, suspende uma única vez, além das hipóteses de suspensão previstas no Código Civil Brasileiro, o prazo prescricional, contrariando também nesse sentido o entendimento jurisprudencial até então, no sentido de que o pedido de reconsideração não suspende o prazo prescricional. Esse é o entendimento que nós temos hoje, segundo a jurisprudência, mas lembrando que também, segundo a jurisprudência e a súmula 229, o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende já o prazo prescricional uma vez e volta a correr a partir da comunicação. Agora, com a nova lei, isso mudou. Nós temos o pedido de reconsideração sendo causa expressa de suspensão do prazo prescricional, o qual se inicia de acordo com a letra fria da lei a partir da recusa motivada da seguradora ao pagamento da indenização. As alterações no prazo prescricional e todas essas mudanças, é claro, vão requerer atenção redobrada de advogados, corretores e de todos aqueles que operam no mercado segurador. Essas indagações e inquietações que nós provocamos e falamos aqui hoje, especialmente na hipótese de inexistir um pedido administrativo de pagamento de indenização, o que, por sua vez, implicaria em inexistir um termo inicial para o prazo prescricional, causam, claro, inquietações e dúvidas que vão requerer, sim, um posicionamento da jurisprudência. Assim como aconteceu com o Código Civil de 2002, com o Código de Defesa do Consumidor e todas as vezes que temos novas leis entrando em vigor, será necessário um período de acomodação jurisprudencial e isso com certeza será um ambiente, uma terra fértil para muitas ações judiciais que vão precisar de advogados preparados e devidamente atualizados para que possam atuar com segurança diante das alterações normativas que teremos em vigor em breve. E se esse conteúdo foi útil para você, eu já te convido novamente a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso tudo é muito importante para que esse tipo de conteúdo chegue para mais pessoas.